Hoje eu quero falar sobre 3 verdades antes de você planejar. Todos nós planejamos. Todos nós temos planos, alvos para a nossa vida, para a nossa família, para a vida financeira, né? As famílias normalmente elas se reúnem, conversam e planejam como será esse próximo ano, o que a gente vai fazer, qual a viagem que a gente vai fazer, o quanto a gente vai economizar. Então, planejar é bom, muito bom. Mas algo que eu quero falar hoje é que quando você for planejar, existem algumas verdades que a gente precisa ver, entender antes de planejar. Por isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, então, com esse tema. 3 verdades antes de você planejar. O texto que a gente vai ler está lá em Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 17, que diz assim: prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos e toda presunção como essa é maligna. Lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Então, eu gostaria de falar 3 verdades. E a primeira verdade é que você não sabe tudo. Essa é a primeira verdade. Você não sabe tudo. Você sabia que você não sabe tudo? Por que é interessante a gente falar sobre isso? Porque muitas vezes nós vivemos achando que sabemos de tudo, que já temos experiência tal, que já temos uma boa vivência, seja na área familiar, ou espiritual, ministerial, ou até mesmo, né, nos negócios. Muitas vezes, por ter uma bagagem, um know-how, você diz assim: olha, não, eu já tenho experiência, então eu já sei, né, de tudo. Ou então eu sei praticamente tudo. Mas a verdade é que o texto vai nos mostrar isso, que a gente não sabe de tudo. Olha o que Tiago 4, 13 e 14 diz. Preste atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabe o que será de sua vida amanhã? Olha que interessante aqui. O Tiago, ele chega a falar, né? Olha, vocês estão planejando, e é legal, vocês planejaram, não tem problema nenhum, mas vocês estão planejando e vocês já têm dia certo, é hoje ou amanhã, iremos a determinada cidade, vocês já escolheram, provavelmente aqui esse grupo, eles já tinham sentado, planejado, escolhido uma cidade muito boa para negócios, e eles já tinham definido, ó, nós iremos hoje ou amanhã, iremos para essa cidade. E outra coisa, já temos um tempo determinado, nós vamos ficar lá 1 ano. E nesse 1 ano que a gente vai ficar lá, nós vamos negociar, e uma coisa é certa, nós teremos lucros. Então, Tiago vai falar o seguinte: como sabem o que será de sua vida amanhã? Isso aqui é muito interessante, porque isso aqui nos mostra, Tiago está nos mostrando que a gente não sabe de tudo. E essa pandemia, irmãos e irmãs, veio para mostrar isso. Veio para mostrar para a humanidade, veio para mostrar para eu e você de que nós não sabemos de tudo. E que mesmo planejando, mesmo se preparando, ou até mesmo alguns tendo alguma reserva, até financeira, chega uma pandemia dessa, que a gente pensou que ia durar 1 mês, 2, 3 meses, quando começou, e aí foi para 1 ano, né, 2 anos, e agora a gente está fazendo culto online novamente, porque alguns irmãos pegaram a Covid e a gente está evitando de fazer de forma presencial. E o nosso plano é ficarmos esse domingo e o outro domingo, mas também a gente não sabe. Esses são os nossos planos, mas a gente não sabe os planos de Deus. Então, essa pandemia,
esse coronavírus, o Covid veio para nos mostrar de que nós não sabemos de tudo. Não sabemos de tudo, né? Então, eu não sei quando você planeja, né, se você já tem planejado a sua vida para esse ano, mas a verdade é que o texto vai nos mostrar que antes de planejarmos, nós precisamos saber que nós não sabemos de tudo. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A gente conversava com tantas pessoas, né? Um pouco antes da pandemia. E essas próprias pessoas, você deve conhecer também algumas delas, elas faziam planos para tantos anos, planos para a família, planos, e o Covid veio, né, e barrou esses planos dessas pessoas. Então, a gente chega a essa primeira verdade entendendo que nós não sabemos de tudo. Olha o que Provérbios 19, 21 diz. É da natureza humana fazer planos, mas o projeto do Senhor prevalecerá. Você pode fazer planos, é isso que a Bíblia está dizendo, não tem problema nenhum. É da natureza do ser humano, do homem e da mulher, fazermos planos, não é? Planos para quem quer se casar, para quem quer ter filhos. Nós estamos fazendo planos, né? A Heloísazinha está chegando, né? Dia 10 para dia 15, já está chegando aí, se Deus quiser. E a gente faz planos, mas a gente sabe que o projeto que vai prevalecer na nossa vida é o projeto do Senhor. Então, a gente sabe que não sabe de tudo, mas Deus sabe. Isso é muito bom. Isso nos traz uma segurança tão grande para eu e você, né? Você não sabe de tudo, é verdade. Essa é a primeira verdade. Mas Deus sabe, e é isso que importa. É isso que importa, porque se a minha e a sua vida está nas mãos do Senhor, está nas mãos de Deus, que criou todas as coisas e que sabe tudo, glória a Deus. Então eu não sei como vai ser o amanhã, mas eu sei que o amanhã Deus vai estar lá. Amém? Eu não sei como é que vai ser até o final do ano, mas eu sei que no final do ano Deus está lá. Então isso tranquiliza o nosso coração. Glória a Deus. Você não sabe de tudo, mas Deus sabe. Isso pode tranquilizar o seu coração. Amém? Então, a primeira verdade, antes de você planejar alguma coisa na sua vida, na sua família, na empresa, na igreja, você não sabe de tudo, mas Deus sabe. Glória a Deus. Segunda verdade, antes de você planejar, é que você é vulnerável. Tiago 4,14 diz, a vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. Não é assim? Você já acordou cedo ou perto de uma montanha, né? Você vê aquela névoa, mas daqui a pouco, passa alguns instantes, alguns minutos, vem o sol e aí dissipa aquela névoa toda. Tiago está mostrando que a nossa vida é assim, que nós somos vulneráveis, que qualquer coisa pode nos desbancar, não é? Então você olha para o que o Covid fez, não é verdade? Então, um Covid ou qualquer uma outra coisa dessa pode acabar com a nossa vida, não é? Ou com os nossos planos. Uma conversa no RH pode trazer frustração para você durante o dia e, quem sabe, até durante muito tempo. Então, uma conversa, né, na família, até mesmo um pneu furado, você acordou, foi sair com seu carro, o pneu está furado, pode mudar o seu humor. Quantas pessoas que mudam de humor porque o pneu, né, está furado. Então, nós andamos e nos relacionamos muitas vezes como se fôssemos todo-poderoso, né? Como se soubéssemos de tudo, ou como se não fôssemos vulneráveis. Mas nós somos vulneráveis. Nós somos vulneráveis. Então, uma gripinha muda a gente, não é? Derruba a gente. Uma dor no corpo, uma dor de garganta, né? Um problema com o nosso filho, muda toda, né, o nosso humor, a nossa estrutura. Então, na verdade, irmãos e irmãs, a gente sabe que quem é forte é o Senhor. Amém? Torre forte é o nosso Deus. Nós não somos fortes em nós mesmos, mas nós somos fortes em Deus, porque Deus é forte. Nós somos mais do que vencedores em Cristo, porque é Cristo que é forte. Não é sobre nós, é sobre Cristo, é sobre Deus, é sobre o Senhor.
Então, quando você for planejar, ou antes mesmo de planejar, entenda que você não sabe de tudo e que você é vulnerável. Então, quando você estiver planejando, você saiba que você é como a névoa, né? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece, mas por um pouco, logo se dissipa. Você é vulnerável, mas Deus é soberano. Aleluia. Nós somos vulneráveis, mas Deus é todo-poderoso, mas Deus é soberano. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus não joga dados. Deus, ele, se a gente fosse falar, né, Deus joga xadrez. Por quê? Porque ele é estrategista, ele é soberano, ele é dono de tudo e sabe todas as coisas. E como Deus estrategista, ele governa a nossa vida. Né? Então nós não cremos num Deus que joga dados, tipo, vou ver o que é que vai dar hoje. Né? Como se jogasse a sorte. Então, primeira verdade, que você precisa saber antes de você planejar, é que você não sabe tudo. Segundo, que você é vulnerável, né? Mas terceira verdade é que você depende de Deus. Você é dependente de Deus. Eu sou dependente de Deus. 4, 15, 16, Tiago diz, o que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando dos seus planos pretensiosos. E toda presunção, como essa, é maligna. Olha que interessante aqui. Se o Senhor quiser. É interessante que o Senhor quiser, muitas vezes virou um jargão, né? Virou um jargão, muitas vezes, nos nossos lábios. Então, para muitas pessoas, se Deus quiser, tipo, eu vou jogar toda a responsabilidade em Deus e eu vou me eximir, tirar toda a culpa de mim, ou toda a responsabilidade. Então, as pessoas perguntam, e aí, como é que tá? Se Deus quiser, vai dar certo, né? Se Deus quiser, eu vou mudar. Se Deus quiser, meu casamento melhora. Se Deus quiser, meu filho me obedece. E muitas vezes a gente vai falando esse se Deus quiser, né? Só para nos tirar a responsabilidade. Mas pensando nessa questão, não é se Deus quiser, é você quer. Você quer. Você quer realmente mudança? Você quer realmente buscar a Deus? Você quer realmente entregar a sua vida para o Senhor e crer que o Senhor, ele é o Deus soberano que governa a sua vida e a minha vida? Então a questão é, há um desejo no nosso coração de nos colocar dependentes do Senhor, não para encruzarmos os nossos braços, mas para planejarmos, trabalharmos, buscarmos, mas entendermos que, Senhor, por mais que eu planeje, por mais que eu me prepare, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. Então, quando planejamos para a nossa família, negócios, igreja ou qualquer outra coisa, a gente deve planejar, mas dizendo, Senhor, o que o Senhor quer? Qual é a tua vontade? Qual é o teu querer? Tempos atrás, eu ouvi do Ricardo Agreste, né? O Kleber trabalhou com ele também, a Cate, em Campinas, a igreja Chácara Primavera, e é interessante que o reverendo Ricardo, ele conta que quando ele estava iniciando esse projeto da igreja, e ia começar esse projeto, ele já tinha tudo definido, planejado, como seria a música, como seria, né, o local, como seria a liturgia da igreja, e quando ele estava próximo de começar isso tudo, ele estava num período de oração e ele sentiu como se uma pessoa colocasse, né, a mão nos ombros dele, como se fosse Deus, e dissesse assim, tá legal, mas você permite eu dar algumas sugestões? Você permite eu te mostrar alguma coisa que tem no meu coração para você ou para esta igreja? E aí, então, ele caiu em si e se arrependeu, né? Parece que ele tem até hoje esse projeto escrito, né? E de como Deus ministrou o coração dele, porque foi como ele pensasse assim, poxa, eu estou fazendo uma igreja para Deus, mas nem perguntei para Deus o que é que ele quer. E assim, muitas vezes, né? Nós dirigimos a nossa vida, a nossa família, igreja, negócio e tudo, e não perguntamos muitas vezes, Deus, o que o Senhor quer?
Qual é a tua vontade? Qual é o teu querer? Qual é o teu plano? Mas nós fazemos os nossos planos. E muitas vezes eu vejo pessoas, e já conversei com pessoas, até pessoas que vieram tempos atrás, pedir oração e disseram assim, pastor, ore aqui, abençoe este meu projeto. E aí eu fiquei pensando, eu falei, a pessoa já tem o seu projeto. Ela só quer a bênção de Deus. Aí você pode falar assim, mas pastor, está errado, não é? Não está errado se a pessoa planejou antes com Deus. Não está errado se a pessoa buscou a Deus em oração antes de fazer aquele projeto, aquele plano. Mas muitas vezes, o que a pessoa quer não é a aprovação de Deus. É a bênção de Deus para aquilo que ele já fez. Ele já escolheu aquilo. Ela já escolheu aquilo. É tipo assim, está aqui, agora o senhor tem que me abençoar. Agora, pastor, ora aí porque Deus vai me abençoar, porque eu já decidi o que eu quero. Na minha vida espiritual, na minha vida financeira, na minha vida... em todas as áreas da minha vida, eu já escolhi, então eu quero que Deus dê o aval aí e me abençoe. Né? Se você não planejou antes com Deus, se você não orou antes com Deus e já fez, né? O que você vai fazer agora? Desfazer tudo que você fez? Não. Se arrependa, peça perdão a Deus e diga, Senhor, está aqui a minha vida, minha família, meu trabalho, igreja. Senhor, eu não te busquei antes de tomar essas decisões, mas eu quero te pedir agora, Senhor, me ajude, me oriente, me abençoe, perdoe os meus pecados e agora para frente eu quero buscar a tua vontade. Eu quero depender do Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, nós precisamos depender de Deus. Depender de Deus. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estão se orgulhando dos seus planos pretensiosos e de toda presunção como essa, e toda presunção como essa é maligna. Veja que interessante, até grifei aí, ó, estarão se orgulhando dos seus planos pretensiosos. Muitas vezes é assim. Nós ficamos nos orgulhando dos nossos planos e queremos que Deus, né, nos abençoe. A questão é como saber a vontade de Deus, né? Como saber a vontade de Deus? Já teve muitas pessoas me perguntando, pastor, como devo saber, Emerson? Como eu posso saber a vontade de Deus, né, para a minha vida? Semana passada mesmo, uma pessoa de fora aqui de São Paulo, de outro estado, me mandou uma mensagem no WhatsApp perguntando, mas pastor Emerson, como eu posso saber a vontade de Deus em uma situação tão complicada e difícil? E aí ele relatou a situação que ele estava passando. E era uma situação bem delicada. E aí eu falei para ele o seguinte, eu falei, realmente é difícil a gente entender a vontade de Deus em uma situação complicada e difícil como essa. Mas mesmo assim, Deus ele não perde o controle das coisas. E ele tem um projeto e um plano para todas as coisas. E Deus é Deus de todas as coisas. E aí eu falei de Sadraque, Mesaque e Abednego quando iam para a fornalha de fogo. O rei falou, olha, se Deus for bom agora, e se esse Deus é grande, que ele te livre, ou livre vocês aí. E aí eles falaram assim, ó, rei, se Deus quiser livrar, ele vai livrar. Se não quiser também, não tem problema, porque ele continua sendo Deus. É isso, né? É entender a vontade de Deus em toda a situação, mesmo que seja uma situação complicada e difícil, que a gente não entenda muitas vezes no início e talvez nem vai entender depois. Mas uma coisa a gente sabe, se a gente confia no Senhor e depende do Senhor, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor tem um projeto e um plano de Deus para a nossa vida. Então, como é que você sabe a vontade de Deus? Nós queremos, muitas vezes, né, a bênção de Deus, mas não queremos realmente a revelação da vontade de Deus. Será se realmente queremos saber a vontade de Deus? Porque quando nós sabemos a vontade de Deus, nós precisamos muitas vezes, quem sabe, negar algumas coisas da nossa própria vontade. E aí está a questão, porque muitas vezes a pessoa não quer saber a vontade de Deus. Como eu disse, ele quer ou ela a bênção de Deus, o aval de Deus para aquilo que ele já fez ou ela já fez. Mas não quer saber a vontade de Deus, porque saber a vontade de Deus pode acarretar em algumas transformações e mudança e dependência de Deus. Como foi com Zaqueu, quando Jesus foi jantar na casa dele, lá, almoçar na casa dele, né, comer na casa dele, e aí houve salvação, porque ele diz, Senhor, o que eu devo fazer? Eu dou até metade dos meus bens e restituo até 4 vezes, se for preciso, a quem eu roubei.
Aí Jesus falou o quê? Hoje houve salvação nessa casa. A Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte, que a presunção é viver como se nossa vida não dependesse de Deus. Isso é presunção. É você viver como se a sua vida não dependesse de Deus. Então você não ora, você não busca a vontade de Deus. Por quê? Porque você sabe o que você quer para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, para tudo na sua vida. Então você não precisa buscar a vontade de Deus, né? Porque você já sabe fazer muito bem. Isso é presunção. Sabe qual é um exemplo maior de presunção que a gente pode ver na Bíblia? É lá em Gênesis capítulo 11, da Babilônia, né? O que aconteceu aqui? O pessoal, eles se organizaram, se juntaram, né? Ali com um grande projeto. E qual era esse projeto? Esse projeto, talvez o maior projeto da época, né? Maior obra que já tinha sido feita foi essa Torre de Babel. Então eles se juntaram e eles falaram o seguinte: nós vamos construir uma torre que chegue ao céu. Mas qual era o objetivo da criação dessa torre? Qual era o objetivo de todo esse planejamento? Eles disseram que o nosso nome se engrandeça e seja conhecido por toda a face da terra. Essa era a vontade. Essa era a vontade daquele pessoal que construiu ou tentou construir a Torre de Babel. Então, a ideia é o nosso nome. Eles se esqueceram de Deus. Deus, em um só momento, apareceu nesse grande projeto ali deles. O que tinha ali era presunção. O que tinha ali era o nosso nome, não era o nome de Deus, era o nosso nome. Por isso nós devemos, antes de planejar, depender de Deus. E quando você for fazer alguma coisa, ou planejar, ou colocar um plano em ação, dependa de Deus. E faça para a glória de Deus. Por isso, Provérbios 3, 5 e 7 diz assim: confie no Senhor de todo o coração, e não... Confie no Senhor de todo o seu coração, desculpa aqui voltar aqui, e não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria, mas tema o Senhor e afaste-se do mal. Meu irmão, minha irmã, se você depende de Deus, confie nele. Confie no Senhor. Como eu falei, eu não sei como é que vai ser o amanhã, mas eu sei que Deus vai estar lá no amanhã. Eu não sei como é que vai ser daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas eu sei que Deus vai estar lá. Então, isso tranquiliza o nosso coração. Amém? Confie no Senhor. Aleluia. Para refletir e praticar, então, primeiro, arrependa-se de confiar tanto em si mesmo. Arrependa-se de confiar tanto em si mesmo. Amém? Nós devemos nos arrepender se nós temos confiado na nossa própria força, se nós temos confiado na força do nosso braço, ou na capacidade que temos de fazer as coisas. Segundo, fundamente seus planos na vontade de Deus. Fundamente seus planos na vontade de Deus. Você pode fazer planos, não tem problema. Nós podemos fazer planos e devemos e precisamos fazer planos para qualquer área da nossa vida, mas que os nossos planos estejam alinhados com a vontade de Deus. Que os nossos planos estejam alinhados com a vontade do Senhor para a nossa vida. Que Deus seja presente na elaboração dos nossos planos. E terceiro e último, confie que Deus nunca te deixará sozinho. Amém? Deus nunca te deixará sozinho. É verdade, irmãos e irmãs, que nós podemos nos afastar de Deus, mas Deus nunca se afastará de nós. Amém? Nós podemos nos afastar de Deus, mas Deus nunca se afastará de nós. Então, antes de planejar, saiba que você não sabe de tudo, saiba que você é vulnerável e saiba que você depende de Deus. Nós dependemos de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, que Deus abençoe os planos que estamos elaborando, fazendo. Você vai falar assim, mas pastor,
Já começou o ano e meus planos já estão todos prontos. Apresente, então, esses planos para Deus. Esteja ciente, né? E aberto o coração para que, se Deus quiser mudar algumas coisas, como falou com o pastor Ricardo Agreste, eu posso dar algumas sugestões. Quem sabe Deus está olhando para nossa vida, para os nossos planos e talvez dizendo assim, eu posso aí dar algumas sugestões? Eu posso falar o que eu tenho preparado para você, para sua família, para sua igreja, para sua vida, para o seu projeto, para o seu trabalho? Eu posso? E é isso que nós precisamos fazer, porque somos vulneráveis, porque somos como a névoa, que agora está, daqui a pouco não está. E somos dependentes de Deus. Por isso que o Tiago diz, quando você for fazer alguma coisa, fale, se Deus quiser, iremos. Se Deus quiser, faremos. Por quê? Porque a nossa vida está dentro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, que Deus abençoe a nossa igreja, as nossas famílias, nosso Brasil, e nós devemos, então, orar e colocar os nossos planos diante do Senhor. Vamos orar agora?